Olá, pessoal! Nessa aula nós veremos na prática a implementação das operações de erosão, dilatação, abertura e fechamento. Inicialmente, para a gente lembrar qual era a definição de erosão e dilatação, nós tínhamos essas definições usando conjuntos, né? A erosão de A por um elemento estruturante B são todas as posições Z, tal que o elemento estruturante B transladado de Z está contido em A. E a dilatação era as posições Z, tal que o elemento estruturante B refletido e transladado de Z, intersecção com A, não é o conjunto vazio, ou seja, há alguma intersecção entre esse elemento transladado e a intersecção A. E como que a gente traduz essas equações para um código, né? Então vamos ver inicialmente a erosão. A gente vai chamar de erosion, a nossa função. Ela vai receber uma imagem, vai receber um elemento estruturante e vai receber um origin. Ou seja, img vai ser um array, contendo a imagem, o elemento estruturante vai ser um array também, contendo uns, onde a gente quer adicionar pontos do elemento estruturante, e zeros, onde a gente não quer adicionar nada. E origin vai ser a origem do elemento estruturante, ou seja, vai ser uma lista com dois valores, contendo a posição em linha e coluna da origem do elemento estruturante, que em geral vai ser o centro do nosso elemento estruturante, né? Ou a posição do centro, mas pode ser qualquer outra posição a princípio. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o número de linhas e colunas da imagem, e nós vamos também pegar o número de linhas e colunas do elemento estruturante. Então a gente vai chamar de numRows EE, numCols EE é igual ao elemento estruturante, ponto shape. Então nós vamos pegar, nós temos aí o tamanho dos dois elementos, e inicialmente nós vamos transformar esse array, que é um elemento estruturante, em uma lista de pontos, como a gente viu na aula passada, né, na aula teórica sobre esse assunto, em que nós tínhamos uma lista de pontos contendo os elementos que estão dentro do elemento estruturante. Então nós vamos definir aqui um set de pontos E como uma lista vazia inicialmente, e aí nós vamos iterar sobre o elemento estruturante para cada posição. Então para cada row em numRows EE, e para cada coluna em numCols EE também. Para cada elemento, para cada posição, né, do elemento estruturante, se o elemento estruturante, o row call, for igual a 1, então se tem valor 1 naquele elemento estruturante, nós adicionamos esse ponto para esse set de pontos do elemento estruturante. Então nós damos um append nessa lista, e aí nós passamos quem é o ponto respectivo a esse elemento estruturante, a essa posição, que vai ser esse cara aqui. Ou seja, aqui nós estamos passando a linha e coluna atual menos a origem. Por quê? Porque nós estamos passando as posições relativas à origem do elemento estruturante. Então, por exemplo, se o nosso elemento estruturante é um arrayzinho 3x3, vou até desenhar aqui. Se o nosso elemento estruturante for um array, digamos, eu tinha lá um array, ele é 0, 1, 0, 1, 1, 1 e 0, 1, 0. Que é o elemento estruturante em cruz aqui. Se nosso elemento estruturante for esse cara aqui, faltou colchetes. Ok. Se for esse cara aqui, nós temos as posições 1s aqui no centro, em cima, embaixo, esquerda e direita, e zeros na diagonal. E nós, por exemplo, vamos passar uma origem que é a posição 1, 1 do elemento estruturante, que é esse termo aqui no centro do elemento estruturante. Né? Dá um zoom aqui. Okay. É esse termo aqui no centro. E aí as posições desse elemento estruturante vão ser relativas a esse centro aqui. Então nós vamos ter a posição menos 1 para esse ponto, menos 1 na linha e 0 na coluna para esse ponto, menos 1, 1 para esse ponto, 0 e menos 1, 0, 0, que é esse ponto da origem, e 0, 1. E aí 1, 0, 1 menos 1, 1, 0 e 1, 1.
Então, só para deixar claro, essas posições que a gente vai ter aqui no set EE vão ser relativas à origem que foi passada para a função. Então, se eu passar a origem ao centro, que é o mais comum, eu vou ter as posições dos elementos relativos a essa origem aqui, né? E aí, eu vou ter esse set de pontos do meu elemento estruturante. É útil fazer essas posições em relação à origem, porque depois nós vamos ter que transladar os pontos desse conjunto, né? Que o elemento estruturante que a gente está gerando é esse conjunto B aqui. A gente vai ter que transladar ele. Se a origem dos pontos estiver no zero, aí é bem fácil transladar, basta somar o valor de translação. Ok, então nós temos o ponto do elemento estruturante, os pontos. E aí nós vamos definir uma imagem resultante. E um outro comentário aqui que eu acho que é interessante fazer, que eu tenho tentado evitar de usar essa notação para simplificar, mas eu notei que eu acabei fazendo algumas vezes, que no Python, para quem não conhece, você pode usar listas ou tuplas. Uma lista você define como sendo um conjunto de valores mesmo, normalmente. Então eu tenho uma lista de valores. E uma tupla, para mim definir uma tupla, eu uso parênteses ao invés de um colchete. E para acessar os elementos de uma tupla funciona exatamente igual a uma lista. Eu tenho que print valores de 2, por exemplo, vai ser o elemento no índice 2. A diferença é que quando a gente gera uma tupla, ela é chamada de imutável no Python. Significa que eu não posso modificar os valores de uma tupla. Então, por exemplo, valores 2 igual a 4 vai dar um erro, porque eu não posso modificar. Uma tupla é imutável. E por isso que, em geral, a maioria dos métodos que aceitam uma lista, elas aceitam uma tupla. E quando a gente não vai mudar os valores de uma tupla, ou de um conjunto de valores, né, se a gente pretende não modificar um conjunto, a gente pode definir eles como uma tupla. Eu estava tentando até evitar e usar sempre listas para diminuir um pouco a sintaxe Python, mas em alguns momentos eu tenho usado tupla, então é mais fácil apresentar formalmente de uma vez, porque aqui nós vamos adicionar pontos nesse conjunto de posições do elemento estruturante, e esses pontos não vão ser modificados mesmo, eles vão ser dois valores com as posições linhas e colunas. Então a gente usa uma tupla para definir esses pontos, mas poderia também, da mesma forma, ter usado uma lista. Aqui não faria muita diferença. Mas enfim, é mais organizado usar uma tupla mesmo, porque não vai mudar os valores. Ok. Então a gente adicionando esse conjunto. E aí o que a gente vai fazer é gerar uma nova imagem com o mesmo tamanho da imagem original. Então nós vamos... nós podemos usar o np.zeros, gmg.shape0 e assim por diante, né? Mas tem uma função do NumPy também que é interessante de ser usada, que é o zeros_like, onde a gente passa a imagem. Essa função ela gera um array de zeros do mesmo tamanho que img e também com o mesmo tipo de dado que o img. Então, se o img for float, esse cara vai ser float. Se o img for unsigned integer de 8 bits, esse cara também vai ter o mesmo tipo. E assim por diante, né? Ou seja, ele copia as propriedades do array aqui de entrada no array de saída, só que esse array de saída vai ter os valores zeros nas posições. Então é uma função útil. E aí o que a gente vai fazer é iterar sobre cada linha e coluna da imagem. Então eu vou ter os rows e as calls aqui. Então para cada linha e para cada coluna. A translação vai ser dada justamente por row e call. Então, para cada linha e coluna da minha imagem, eu vou transladar o meu elemento estruturante dessa posição, row call. E aí eu vou retornar aqui, eu vou ter uma variável em que a gente vai definir uma nova função, contained, que vai ser passada a imagem, o conjunto EE e a translação Z. Esse cara aqui é o que vai definir se o meu B transladado de Z está contido em A. Se tiver contido, ele vai retornar true. Se não tiver contido, ele vai retornar false. Ok? Então depois a gente vai implementar essa função, mas se tiver então contido, se todos os pontos desse conjunto do elemento estruturante aqui, 7 transladados de Z, tiverem contidos na imagem, isso aqui vai ser true. E aí se isso for true, como a gente sabe aqui na erosão, é todo Z tal que esse cara está completamente contido aqui. Então se isso for true, se is contained, se for true, nosso img res na posição row e call vai ganhar o valor 1. Certo?
Então, se tiver totalmente contido, vai ganhar o valor 1, se não, vai continuar em 0, né? E aí, nós retornamos o resultado. Aqui é IMG, né? Nós retornamos o resultado final. Ou seja, é basicamente gerar os pontos do elemento estruturante, varrer a imagem, e aí transladar o elemento estruturante de Z e verificar se ele está contido dentro da imagem. Se tiver, nós colocamos 1 na imagem final. Ok? Bom, agora a gente tem que implementar essa função contained. A função contained, ela vai receber, como a gente vê ali, né, a imagem, o set e uma translação Z. E o que ela vai fazer? Para cada ponto no set para cada ponto desse set, a gente vai definir um ponto transladado. Então, o ponto transladado vai ser igual a point 0 mais Z0, vírgula point 1 mais Z1. Então, aquele ponto, opa, aqui tem um in, né? Esse ponto do set E vai ser transladado dessa posição Z, tanto nas linhas quanto nas colunas, aí a gente tem agora o ponto transladado, e a gente tem que verificar se esse ponto está dentro da nossa imagem. Por quê? Porque nós queremos, lembrando, essa função ela tem que retornar true se todos os pontos nesse set estão dentro da imagem, e retornar false se algum ponto estiver fora. Ou seja, a estratégia aqui é, se esse transpoint não estiver na imagem, essa função retorna false. Basta um ponto não estar na imagem para ser falso, né? Não está totalmente contido. Então, basta que uma vez esse ponto não esteja na imagem que a gente pode retornar false. E no final lá, se nada disso for... Se todos os pontos estiverem contidos, a gente retorna true nessa função. Então, o que a gente vai fazer é, primeiramente, tem que verificar se esse ponto transladado está dentro da imagem, se ele está nos limites da imagem, porque após essa translação, esse cara pode ter coordenadas negativas, por exemplo, ou ter um valor que é maior que o tamanho da imagem. Com isso, a gente pode adicionar uma verificaçãozinha aqui, que é mais... ter que digitar mesmo bastante coisa, que é verificar se esse ponto é menor do que 0, na posição, nas linhas, né? Se ele for menor que 0 nas linhas, ou transpoint 0 for maior ou igual ao tamanho da minha imagem, ou se ele for nas colunas for menor do que 0, ou se ele for nas colunas maior ou igual a minha imagem.shape1. Então, se eu tenho alguma dessas situações, né, se minha linha é menor do que 0, é porque eu estou fora da imagem. Se a linha é maior ou igual ao tamanho da imagem, é porque eu estou fora. A mesma coisa para a coluna. Aqui, então, tem que ser menor que 0 e maior ou igual à imagem. Okay. Então, se estiver fora da imagem, eu retorno falso. Por quê? Porque o meu elemento estruturante transladado de Z não vai estar contido no meu objeto. A gente aqui está supondo que fora da imagem nós temos o valor 0, o objeto não está fora da imagem, certo? Então existe uma suposição aqui, mas é bem natural, né? Porque a gente não sabe como que é o objeto se ele estiver na borda da imagem, por exemplo. A gente não sabe como que ele é além da borda da imagem, né? Então a gente assume que é 0 os valores, e aí vai ser falso. E aí, se eu estou dentro da imagem, eu ainda tenho que verificar se o IMG transpoint é igual a 0 aqui. Se ele for, a gente retorna falso também. Então, eu posso acessar minha imagem assim também, é uma forma de acessar usando do NumPy, né? Eu poderia aqui ter o transpoint 0, transpoint 1, né? Também daria na mesma, eu tenho a coordenada nas linhas e colunas. Mas eu posso simplesmente, como o transpoint é uma tupla, eu posso fazer isso, de simplesmente usar o próprio ponto para indexar a minha imagem. Então, se naquele ponto a imagem for 0, eu também retorno false. Porque significa que quando eu transladei algum ponto do meu conjunto de pontos do elemento estruturante de Z, esse ponto não estava dentro do objeto, né? Então eu retorno false. E aí, se em nenhum momento eu retornei ali em cima, eu retorno true. Ou seja, se eu não retornei false em nenhum ponto aqui, significa que todos os pontos do elemento estruturante, quando transladados de Z,
eles estavam dentro do objeto, ou seja, o valor da imagem era 1. Então eu retorno false, desculpa, eu retorno true nesse caso. E aí, retornou true aqui, significa que o elemento estruturante está contido dentro da imagem. E se ele está contido, então a imagem é igual a 1, certo? E uma coisa importante de lembrar aqui é que é importante isso que nós estamos processando a imagem aqui e nós não estamos modificando a imagem original, certo? Não é uma modificação in place. Ou seja, poderia ter essa situação de repente, né? Que eu estou analisando se eu apago ou não um ponto, se eu erodo ou não, e aí eu mudo esse ponto na própria imagem original e continuo analisando ela. Isso seria errado, não é correto fazer a operação dessa forma. A imagem original ela não é modificada. Toda análise que eu vou fazer, eu vou varrer essa imagem sem modificar ela. Eu vou modificando só os valores em uma nova imagem e não a imagem original. Ou seja, eu não consigo fazer essa operação in place, certo? No meu array original. Eu tenho que criar um novo array para fazer essa operação. Bom, e agora a gente vai definir uma funçãozinha aqui que é útil para visualizar o resultado da erosão. Que é basicamente mostrar uma imagem com um grid indicando onde estão exatamente os pixels da imagem. Então a gente vai definir essa função imShowWithGrid. Nós vamos mostrar a imagem aqui de entrada com o mapa de cores gray. E aí nós vamos definir esse plt.xticks, que isso aqui essencialmente vai definir ticks específicos nos eixos x e y para nós criarmos uma linha de grade nos nossos pixels. E o que a gente vai fazer aqui vai ser dar um range de menos, não precisa, essa função aqui não precisa entrar em muitos detalhes, não precisa entender muito bem, é mais para a gente poder visualizar o resultado. Porque eu vou criar os ticks aqui em x e y, essencialmente o que eu estou fazendo aqui é criar uns ticks em x de menos meio, e aí eu vou de meio em meio, então eu vou ter um tick em menos meio, meio, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, assim por diante. E a mesma coisa no y, menos meio, meio, 1,5, 2,5, 3,5 e assim por diante. E aí a gente vai definir, vai usar uma função do Matplotlib que é grid, que vai desenhar linhas de grade onde a gente criou os ticks aqui no eixo x e y. Bom, então nós vamos ler uma imagem. Eu já preparei uma imagem aqui, shape.tiff. E uma coisa que é importante de ver aqui, eu vou usar a função max para nós vermos a imagem que nós estamos trabalhando, que nós lemos aqui. Dá para ver que a imagem tem um valor que é 255 como maior valor, né? E a gente pode até fazer uma verificação até mais específica, que é usar a função np.unique, para ver quais são os valores únicos dessa imagem. Porque pode acontecer dessa imagem não ter só dois valores. Porque lembrando, a gente vai trabalhar com imagens binárias aqui para aplicar erosão nessa imagem. Se essa imagem não tiver só dois valores, vai dar problema. De repente ela é uma imagem com vários níveis de intensidade, ou ficou algum nível ali extra na imagem, sei lá, ela tem um valor 50 por algum motivo em alguma posição. Então a função unique do NumPy é útil para a gente ver quais são os valores únicos mesmo dessa imagem. E se a gente executar aqui, nós vemos que de fato essa imagem tem só dois valores, mas o maior valor é 255. Então tem que tomar cuidado com isso. Se eu estiver assumindo que a minha imagem tem o valor 1, como a gente está assumindo aqui, ó. Bom, aqui não, aqui a gente assume... Aqui. Bom, nós não assumimos que a imagem tem valor 1. Ou seja, está correto aqui, porque a gente assume que o elemento estruturante vai possuir valores 0 e 1. E a imagem resultado vai possuir o valor 1 no resultado, né? E nós estamos só verificando se a imagem tem o valor 0. Então, realmente aqui ainda daria certo, mesmo sendo 0,255 a nossa imagem. Só que ficaria um pouco não coerente, né? Porque a nossa imagem tem 0,55. Já o nosso elemento estruturante vai ser entre 0 e 1. E a nossa imagem resultado também vai ser entre 0 e 1, né? Isso é um pouco estranho. Então, o ideal mesmo é converter a nossa imagem para valores 0 e 1. Uma forma de fazer isso pode ser assim. Eu simplesmente falo meu IMG maior que 0. Isso aqui vai retornar um novo array booleano.
que tem true se a imagem for maior do que 0, ou seja, se for 255, e false se ela for 0. E aí nós podemos, dá para trabalhar com array booleano também, sem problemas, mas nós podemos converter para inteiro se a gente fizer assim, astype np.int8. Então aqui eu vou estar convertendo essa array, essa imagem para booleano, true ou false, e aí eu converto ela para unsigned integer de 8 bits. Ok? E aí se eu fizer o unique, eu vou ter realmente uma imagem com valores 0 e 1, que é o que eu estou esperando aqui no meu processamento. E aí nós podemos mostrar essa imagem usando nossa funçãozinha ali em cima que a gente acabou de criar. Se eu mandar mostrar essa imagem aqui, nós temos a imagem que foi lida, que é esse objeto aqui. E a linha de grade ajuda, que justamente elas indicam cada pixel da minha imagem, certo? Então esse cara aqui é o pixel 00, 01, 02 e assim por diante. E onde a imagem é 1, nós temos o valor branco aqui indicando o objeto. E aí já dá para ver, né, que esse objeto ele foi feito para nós observarmos justamente o resultado da erosão e da dilatação. A erosão, a tendência vai ser ela sumir com essa ponte aqui que tem entre esse círculo e esse retângulo. E a dilatação, a tendência vai ser sumir com esse buraco aqui, né? Então vamos começar com a erosão. A gente vai definir um elemento estruturante usando um array. E a gente vai usar aquele array que eu acabei apagando ali, que é um array in cruz, que é um elemento estruturante bem comum de se usar, que é esse cara aqui. Então, nós temos uma cruz, e aí nós vamos definir uma imagem resultante, que vai ser a erosão da nossa imagem original aqui, passando esse elemento estruturante, e passando a origem como sendo a posição 1 e 1, né? Lembrando a posição desse pixel aqui, central do elemento estruturante. E aí a gente vai dar um imshow do nosso resultado. Então o que a gente espera aqui? Nós esperamos, se, claro, se tudo estiver implementado correto aqui, se não tiver nenhum erro, né, de sintaxe nem nada, a erosão por esse elemento estruturante, o que ela vai fazer? Quando eu tiver com o elemento estruturante sobre um ponto aqui nessa ponte, por exemplo, esse ponto aqui, quando ele estiver aqui, vai ser verificado se ele está completamente contido dentro do objeto. Como ele é uma cruz, o ponto de cima está contido no objeto, o ponto da esquerda está contido e da direita também, mas o ponto abaixo não está contido no objeto. Então esse pixel vai ser apagado do meu objeto. Da mesma forma, o pixel de cima aqui. Quando o meu elemento estruturante estiver aqui em cima, o ponto de cima não vai estar no objeto, então ele não está totalmente contido dentro do objeto. Então todos esses caras aqui vão ser apagados. Os pixels na borda desse círculo também vão ser apagados e na borda desse quadrado aqui, retângulo na verdade, vão ser apagados também. E aqui também nós vamos ter pixels que vão ser apagados por causa do buraco que tem no objeto, né? Então se a gente mostrar aqui o resultado, opa, justamente tem um probleminha na hora de mostrar a imagem. Por algum motivo... Bom, nós temos um erro ali, a gente pode ver aqui que tem no img res aqui. Não é nada. Erosão. Será que eu não executei a função? Tá, acho que foi algum problema de rodar a célula ali. Ok. Então nós temos o resultado aqui. E justamente aconteceu isso. O que estava aqui na ponte sumiu. A borda do círculo desse disco aqui, desse retângulo, diminuíram um pouco. E esse buraco também aumentou um pouco, porque justamente esses pixels em cima, embaixo, esquerda e direita do buraco, quando eu pus a minha cruz aqui, eu apaguei eles. E os caras que estão na diagonal aqui não apagaram, eles continuaram aqui. Então eu aumentei esse buraco do meu objeto. Mas eu sumi com essa ponte que eu tinha aqui. Ok. Na sequência nós vamos implementar a função de dilatação. Então nós vamos definir aqui uma função chamada dilation, que vai receber uma imagem, vai receber um elemento estruturante e a origem, a mesma coisa, né? Como nós vimos em aula, é possível implementar essa função
usando a função da erosão, né? Então lembra, a dilatação, nós podemos usar o complemento da imagem junto com a erosão com o elemento estruturante. Mas para questão de aprender aqui como implementar, a gente vai realmente implementar sem usar a função da erosão. Então, primeiramente, nós até poderíamos ter modularizado um pouco mais o código, né? Porque essa parte toda vai ser igual. A parte de pegar linha e coluna e gerar o elemento estruturante vai ser idêntico, vai ser quase idêntico, na verdade. Vai ser muito parecido, mas não vai ser idêntico. Mas nós poderíamos ainda assim ter dado uma modularizada no código. Mas aqui o objetivo é tentar simplificar o código para a gente conseguir ver bem o que faz cada operação, né? Então a gente vai começar também pegando a linha e coluna, tanto da imagem quanto do elemento estruturante. Nós vamos começar criando o elemento estruturante aqui, os pontos do elemento estruturante, né, a lista de pontos. Aí para cada linha e coluna, se o elemento estruturante for 1, nós vamos adicionar o ponto aqui, mas lembrando que a dilatação, ela tem aqui na definição a reflexão do elemento estruturante. Ou seja, nós primeiro refletimos o elemento estruturante antes de transladar. Por causa disso, o que a gente tem que fazer aqui é uma coisa até simples, que é inverter essa conta. Ao invés de row menos origin, a gente faz origin menos row. E ao invés de call menos origin, a gente faz origin 1 aqui menos call. Isso daqui é equivalente a refletir os meus pontos do elemento estruturante. Por quê? Porque se eu estava ali, lembrando aqui um elemento estruturante, se o meu zero é aqui, e por exemplo, esse cara aqui vai ter a posição então menos 1, 1, certo? Porque ele está na linha menos 1 acima da origem aqui e a linha coluna 1 para a direita da origem. Então esse cara é menos 1 e 1. A reflexão dele vai ser o quê? Vai ser o ponto 1 menos 1, certo? Que é simplesmente tirar o negativo do valor. Então eu tiro o negativo da posição desse cara. E tirar o negativo é equivalente a simplesmente trocar aqui a ordem da subtração, né? E como eu já falei na aula, muitas vezes não faz muita diferença essa reflexão, porque o elemento estruturante ele tende a ser quase sempre simétrico. É muito raro ter elementos estruturantes que não são simétricos. Mas é bom realmente fazer a coisa pela definição, porque se um dia for usado um elemento estruturante que não é simétrico, daria errado se não fizer reflexão. Mas em geral não vai fazer diferença. Então nós refletimos, e aí nós vamos, bom, eu vou até copiar novamente uma parte aqui, que é essa parte. Então nós vamos copiar essa parte para cá também. Que nós vamos gerar uma nova imagem, né? Nós vamos varrer a nossa imagem, nós vamos ter o elemento estruturante transladado de Z, pela definição. E agora, na dilatação, nós temos que verificar se esse elemento estruturante que foi refletido e transladado de Z, se ele tem alguma intersecção com A. Ou seja, se a intersecção dele com A não é o conjunto vazio, se existe alguma intersecção entre esses elementos. Que é basicamente o contrário dessa nossa função contained, um pouco o inverso, né? Então nós vamos definir aqui uma variável que vai ser hasIntersect, que ela vai conter true se houver alguma intersecção entre o elemento estruturante e a imagem e false caso contrário. E aí a gente vai definir uma função aqui intersects que vai receber uma imagem, vai receber os pontos do elemento estruturante e a translação e vai retornar true se houver alguma intersecção entre os elementos. E aí, se houver essa intersecção, a imagem resultante ganha o valor 1. Certo? Então, se houver alguma intersecção, depois de transladar o elemento estruturante de Z, se houver alguma intersecção com a imagem, ela vai ganhar um valor 1 aqui no resultado e vai ganhar um valor 0 caso contrário. E aí vai retornar o IMG_res. Ok, então é parecido com a erosão, a gente só precisa implementar essa função intersect para verificar essa intersecção entre a imagem e o elemento estruturante. Então ela vai receber a imagem, vai receber os pontos do elemento estruturante e a translação em Z. E aí nós vamos fazer uma coisa, novamente, que é bem parecida. Só que nós vamos ter a condição aqui, mas nós vamos mudar um pouco algumas coisas, mas vai ser bem parecido, então a gente vai até copiar aqui também. Bom, for point in set EE. Então, para cada ponto nesse set EE, nós temos o ponto transladado,
E aí nós temos essa verificação. Aqui a gente vai mudar um pouco a verificação, que vai ser mais simples para o nosso código. Nós vamos, ao invés de retornar false se estiver fora, nós vamos verificar se o ponto está dentro da imagem. Então, se a posição na linha do ponto transladado for maior ou igual a 0 e a posição na linha for menor do que mgshape, 0, e a posição na coluna for maior ou igual a 0, e, novamente, a posição na coluna for menor do que mgshape 1. Então, se a gente está dentro da nossa imagem, se a imagem tem o valor 1, aí nós retornamos true. Porque nós queremos identificar alguma intersecção entre os pontos. E se não for identificada nenhuma intersecção, a gente retorna false. Certo? Então é como se toda a lógica ali da nossa função contains tivesse sido invertida, né? Contained, tivesse sido invertida. Porque nós vamos olhar cada ponto, vamos transladar esse ponto do elemento estruturante. Se ele estiver dentro da imagem, e aí se nessa posição tiver 1, é porque existe alguma intersecção entre esse ponto e a nossa imagem, nosso objeto na imagem. Então, se existe essa intersecção, já retorna true, acabou. Se em nenhum momento for retornado true aqui, a gente retorna false, porque ou os pontos estão fora da imagem, né? Isso aqui não é verdadeiro, os pontos estão fora da imagem, ou o valor da imagem é sempre 0, e aí a gente retorna false porque não existe nenhuma intersecção entre os pontos. Ok? Aí, deixa eu executar essa célula. Ok? A gente pode verificar a imagem resultante, vai ser a dilatação da nossa imagem pelo elemento estruturante, que foi definido ali em cima, e a nossa origem também vai ser uma tupa aqui com 1 e 1. E aí nós temos o mShowWithGrid na nossa imagem resultante. Vai ser esse objeto, e agora ele foi dilatado, né? Sumiu o buraco que tinha aqui no objeto, e, por exemplo, quando eu estava nesse pixel aqui, onde está o mouse, eu pus o meu elemento estruturante em cruz nesse pixel, o pixel de cima realmente não pertence ao objeto, esquerda e direita também não pertence ao objeto, mas o pixel de baixo a ele pertence ao objeto, então há alguma intersecção entre o elemento estruturante e o objeto, então esse cara aqui vai ganhar um valor 1, porque existe essa intersecção. E a mesma coisa para todos os pixels aqui que estão próximos à borda do meu objeto e próximos ao buraco aqui. Então eu tampei esse buraco que eu tinha no objeto. Ok, mas como nós vimos, se de repente, por exemplo, o que nós desejamos é justamente tampar esse buraco, nós podemos usar a dilatação, mas o ruim é que o resultado do nosso objeto aumentou de tamanho, né? E a mesma coisa, se nós desejamos quebrar essa ponte que tem entre os objetos, nós usamos a erosão, quebrou a ponte, mas os objetos diminuíram e o buraco aqui que tinha dentro do objeto aumentou. Em geral, nós queremos manter da melhor forma possível o formato dos objetos. Para isso, como a gente viu, nós temos as operações, né, de abertura e fechamento. Tendo definido a erosão e dilatação, é bem fácil definir abertura e fechamento. Nós definimos o opening, a função opening, que ela vai receber também a imagem, o elemento estruturante, a origem, da mesma forma que as outras funções que a gente acabou de implementar, né? E aí nós vamos ter, lembrando, a abertura aqui que ela é a erosão seguida da dilatação do objeto. Então a imagem eroded vai ser igual a erosion da minha imagem, do meu elemento estruturante e da minha origem que foi passada. E aí nós vamos ter a imagem que foi aberta, que a gente vai chamar de img opened, vai ser a dilatação dessa imagem eroded, passando o mesmo elemento estruturante e a mesma origem. E aí vai retornar essa imagem opened. Então a gente erode a imagem, vai ter uma imagem erodida, e aí dilata essa imagem erodida para ter a imagem opened. E a mesma coisa para o closing. Vai ser também uma função bem simples, que vai receber a imagem, o elemento estruturante e a origem. Então a img dilated, que a gente vai chamar aqui, vai ser a dilatação da nossa imagem pelo elemento estruturante e a origem.
E aí nós vamos ter o IMG closed, vai ser igual a erosão do resultado da dilatação IMG dilation com elemento estruturante a origem. E vai retornar o IMG closed. Então a implementação das duas é bem simples, né? Porque são duas operações aqui de erosão e dilatação, ou dilatação e erosão. E aí a gente pode então definir essas duas imagens, IMG opened vai ser igual a opening de IMG, passando o nosso elemento estruturante que está definido lá em cima, e passando 1 e 1. Aqui a gente não precisa falar origin igual a 1, que nem a gente estava fazendo lá em cima, né? Porque já é o terceiro argumento da função. Eu vou até copiar aqui. Nós temos a image closed, que a gente já vai calcular também, só que agora passando a função closing. Então nós temos uma coisa parecida, e o que a gente vai fazer aqui é visualizar a imagem original junto com essas duas imagens aberta e fechada. Então a gente vai criar uma figura aqui, figure, mas posso digitar aqui, fig size é igual a, sei lá, a gente pode usar, por exemplo, 12,5, porque nós vamos criar três imagens. Nós vamos criar a primeira imagem, subplot de uma linha, 3 colunas, primeiro plot, vai ser IMShow da nossa imagem original. Agora a gente não vai usar o grid, vai só plotar a imagem mesmo, porque não vai dar para usar aquela função que a gente fez de forma simples aqui para criar o subplot. Aí vai criar o segundo subplot e o terceiro, só que agora a gente vai plotar o IMG opened e o IMG closed. E aí nós temos o resultado, né? Então tem a imagem original na esquerda, a imagem que foi aberta, sofreu uma operação de abertura no centro aqui, onde a gente vê que sumiu realmente essa ponte. O disco que a gente tinha, ele está praticamente igual, está praticamente idêntico. O retângulo aqui que nós tínhamos, os cantos dele ficaram um pouco arredondados, e o buraco ficou igualzinho, né? Como a gente viu, a operação ela arredonda um pouco os cantos do objeto. E na operação de fechamento, nós temos realmente também praticamente o mesmo objeto, sem o buraco, e os cantos aqui, de certa forma, externos, né? Esses cantos aqui, por exemplo, essa região aqui ficou um pouquinho arredondada, ele ganhou um pixel aqui. Aqui também chegou a ganhar um pixel nessa regiãozinha aqui, né? Mas o objeto ficou bem mantido. Ou seja, essas operações de abertura e fechamento são realmente bem úteis para remover certos objetos ou regiões de uma imagem binária, no caso de fechamento, ou melhor, no caso de abertura, e no caso de fechamento, a operação é útil para tapar alguns buracos ou de repente unir objetos. De repente eu tenho dois objetos separados, mas bem próximos, mas eu considero que esses dois objetos têm que estar juntos, têm que estar grudados, porque eles formam um único objeto. Aí eu poderia também usar a operação de dilatação para juntar esses objetos. Bom, então essas são as operações básicas e mais importantes, eu diria até, de morfologia, que são a erosão, dilatação, abertura e fechamento.